No ponto 8, olhem ali comigo, se o credor renunciar à solidariedade em favor de um ou de alguns devedores, só poderá acionar os demais abatendo o valor do débito, à parte aqueles correspondentes. Então, vejam ali, nós temos devedor B, C e D, e o A renunciou à solidariedade só com relação ao B. O que é renunciar à solidariedade? Não é perdoar a dívida. É só dizer o seguinte, B, você não está mais responsável pelo todo, pelo pagamento integral. Você só está responsável pela sua parte. Só que ele renunciou à solidariedade não com relação a todos, só com relação a B. Então, o B somente vai ter a obrigação de pagar 10 mil. Mas o C e o D ainda são solidários pela dívida restante, que corresponde a 20 mil. Eles são solidários entre si, tá? Vamos para o próximo ponto. Ponto 9. Se um dos codevedores for insolvente, o que é o insolvente? Aquele que deve muito mais do que tem. Ele tem mais débitos, mais dívidas do que crédito, do que bens, do que valores. Então, ele não tem como pagar a obrigação. Então, se um dos codevedores for insolvente, no caso o insolvente aqui é o devedor, aqui do meio, C, a parte da dívida correspondente será rateada, dividida entre todos os codevedores, inclusive os exonerados da solidariedade pelo credor. O que quer dizer isso? Veja só, temos o devedor C, que é insolvente, então ele não tem condição de pagar. Cada um está obrigado pela sua parte, 10 mil. Vamos supor, lembram o ponto anterior que o B, o devedor B, ele foi exonerado da solidariedade, ele só devia, ele só tinha obrigação até o limite da sua dívida, que era 10 mil, tá? Houve renúncia da solidariedade. Mesmo assim, ele vai ser obrigado pela parte do devedor C, só que dividida entre ele e o devedor D. Então, ele vai ser obrigado aos 10 mil, porque houve renúncia da solidariedade com relação a ele, mais 5 mil, porque com relação ao insolvente, eles vão dividir essa dívida, essa parte do C, tá? Essa parcela do C, eles ficam, então, obrigados proporcionalmente. Então, 5 mil vai para cá e 5 mil vai para cá. Da onde 5 mil? Do devedor insolvente, o C. Então, como houve renúncia da solidariedade aqui, ele vai pagar 10 mil mais 5 mil. Ficou restando 15 mil que o devedor D será obrigado. Certo? Próximo ponto, ponto 10. Aqui. Olhem lá. O devedor que paga toda a dívida tem o direito de regresso. O que é o direito de regresso? Paguei os 30 mil, como no exemplo aqui, o C, ele tem o direito de regressar, de atingir, de cobrar os demais. Então, ele tem direito de cobrar a parte do B e a parte do D, que é 10 mil. Quando ele paga o todo, o credor sai da obrigação e surge uma nova obrigação entre os devedores. Pagou o todo, exige a cota parte dos outros co-devedores. Tá? Próximo ponto, ponto 11, fala com relação ao fiador. Se a dívida interessar apenas a um dos devedores, responde este por toda ela para aquele que a pagar. Ou seja, a dívida é do devedor, só que o devedor não pagou. Nesse caso, o fiador, é por isso que eu digo, não sejam fiadores, ele pode ser exigido pelo todo, porque o fiador ele dá a garantia ao credor, quando ele assina o contrato, de que ele vai responder pela dívida, pelo débito, se o devedor não pagar. Então, se o fiador fizer o pagamento ao credor, ele pode cobrar integralmente do devedor, porque afinal o real interessado no pagamento é o devedor. Tá? Então, ele pode exigir o todo do devedor
principal. Por fim, vocês vejam ali que fala sobre a solidariedade mista, e na solidariedade mista nós misturamos as regras da solidariedade ativa e passiva que eu trouxe aqui para vocês nesta aula.